Os irmãos podem tomar seu assento, ficar um bom tempo de pé. Mateus capítulo 16. Versículo 18. Mateus capítulo 16. Versículo 18. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus me deu essa palavra a partir de ter acompanhado uma escola sobre o verdadeiro cristão. E até pedi para o pastor Marcos permissão para compartilhar alguma coisa ali no grupo, onde um aluno fazia a pergunta para o pastor Silas, que é o professor dessa escola, e se fez a seguinte pergunta para ele, os irmãos que não puderam ver no grupo, e ele disse: por que a igreja atual, a igreja moderna, a igreja do século XX não acompanha as escolas bíblicas e nem tampouco acompanha ou frequenta cultos de ensino? E ele disse a seguinte resposta, ele disse: isso não é culpa da igreja moderna, isso não é culpa da igreja do século XX, isso vem desde lá da igreja primitiva, quando ali no capítulo 13, ele deu um exemplo, ele diz, capítulo 3 de Atos, ele diz: quando Pedro e João subiram ao templo a hora nona para orar, ele diz, e havia um mendigo, e esse mendigo pede uma esmola, e ele diz, e eles dizem: não temos ouro e nem prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda. E diz que o paralítico na mesma hora levantou e andou, e houve festa, houve regozijo. E o pastor Silas diz, com tristeza no coração: a igreja de hoje gosta de milagre, gosta de ver e acontecer. E ele assim, mas no capítulo 4 de Atos, os mesmos apóstolos, Pedro e João, estão em outra situação. No capítulo 1 e 2 diz que eles estavam a ensinar o povo. E no capítulo 2 diz: e os sacerdotes e os maiorais da época não gostaram de ver Pedro e Paulo ensinando o povo, o jogaram na prisão. E o pastor Silas completa e disse: com temor e tremor eu chamo os professores da escola bíblica dominical, eu chamo os líderes da igreja, convoquem o seu povo para estar na escola bíblica dominical, convoque seu povo para estar nas escolas, nos seminários, porque a igreja primitiva teve que ser perseguida para dar valor à palavra de Deus. E através disso Deus me deu uma mensagem. E eu faço uma pergunta para você: o que você entende da igreja atual hoje? O que você acha que a igreja é hoje? E quando nós falamos igreja, nós falamos hoje na escola como também um cordeiro, como Jesus Cristo simbolizando o Cordeiro de Deus. A igreja do Cordeiro de Deus, ela passa por vários fundamentos, e um dos fundamentos é corpo de Cristo. Então, quando é corpo de Cristo, nós somos a igreja. E Jesus Cristo diz para Pedro, e ele disse, sobre essa pedra, ele estava dizendo a si mesmo: edificarei a minha igreja. Ele não estava dizendo sobre Pedro, estava dizendo sobre si mesmo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando se falava nessa perseguição, eu comecei a estudar, e a pesquisar, e a estudar, e a pesquisar a terrível perseguição que a igreja primitiva passou. E rapidamente eu quero ler alguma coisa aqui para vocês.
No ano de 54 depois de Cristo, Nero, com 17 anos, se tornou imperador. E a história diz que ele era violento. E a história diz que ele matou a sua própria mãe. Essa história fala que Nero, um dia enlouquecido, pastor Marcos, tocou fogo em Roma. Tinha 14 bairros em Roma. 10 foram consumidos com chamas. E os 4 que restaram eram os que moravam os cristãos. Deus não permitiu que as chamas consumissem os cristãos naquele momento de perseguição. Mas a história diz que Nero então culpou os cristãos de ter colocado fogo em Roma. E quando se pegava fogo em Roma, diz que ele subiu para uma torre e trocava o seu instrumento e cantava. E o historiador diz, Joséfo diz que naquele tempo não sobrou madeiras e faltou madeiras para crucificar os cristãos e colocar fogo neles vivos e iluminar a cidade. A história diz que depois se torna uma grande rebelião por causa das atitudes de Nero dos cristãos. Eles se revoltam, então o Sinédrio manda general Tito para aquele lugar para tentar solucionar a situação. E diz que esse homem chega irado, usado nas mãos do diabo. Ele diz que pega os cristãos, que poucos que sobraram, e os que não fugiram, porque a permissão de Deus, ele corta vivo, ele esquarteja, e ele pega a cabeça dos cristãos e coloca nas esquinas da cidade, para mostrar o seu poderio. E ali começa, eu não vou ler por causa do tempo, uma série de perseguição contra a igreja. Marco Aurélio, Adriano, Trajano, e depois, como chega numa era mais próxima, que nós vamos ver, chamar de Stalin, Lenin, Hitler, Fidel Castro, homens que perseguiram a igreja e mataram muitos cristãos. E eu faço a pergunta para você hoje: como está a tua vida com Deus aqui dentro? Que tipo de igreja você é? Quando ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a minha igreja. Você é a igreja de Deus? Você faz parte desse corpo seleto, igreja de Deus, porque diz assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando ela não prevalece contra ti, você luta, mas você caminha de vitória em vitória. Isaías, no capítulo 4, versículo 1, nos fala de uma tipologia, e uma vez eu falei aqui das 7 mulheres, que significam as 7 igrejas que estão lá no Apocalipse, que elas dizem: não queremos o teu alimento, nós vamos fazer o nosso próprio pão. Não queremos as tuas vestes, nós vamos fabricar as tuas vestes. Nós apenas queremos o teu nome. É a igreja moderna que tem uma baita de uma placa na frente. Só quer o nome, mas o pão, a palavra de Deus não quer, a vestimenta de Deus não quer. E quando Deus começa a falar sobre isso, e quando houve aquela grande perseguição da igreja, diz que um daqueles imperadores, depois de terem já sabido da história que dos discípulos já haviam sido mortos, haviam uns crucificados, outros perderam cabeça a fio de espada, sobrou João. E esse homem então descobre que João está pregando as boas novas. Ele manda prender João e manda afundar João num tonel de azeite fervendo. Rufit. João morreu? Não. Quando ele tirou, já estava João. E ele mesmo assim disse: eu não posso contigo aqui. Mandou prender João na ilha de Patmos. E dali, ele achando que havia feito uma grande coisa, foi ali que João então teve a visão do Apocalipse. E João foi privilegiado de ver todas as coisas que ainda irão acontecer.
Essa perseguição então começou a tomar conta da igreja. Mas para que tanta perseguição, pastor Marcos? Mas para que tanta morte? Para que tanta atrocidade contra o povo de Deus? Mas que não doía o coração do meu Deus? Doía, mas o povo a cada dia se corrompia, o povo a cada dia se pervertia, e aqueles que diziam: para trás de mim, Satanás, eu estou com Cristo, eram jogados em arenas, eram jogados em lugares para ser assassinados. Quando Nero construiu aquele grande coliseu, a história diz que ele jogava as famílias lá dentro, e os leões vinham e devoravam as famílias, e se ouvia um grito, dizia: louvado seja o nome de Jesus. Abaixo Nero, louvado seja o nome de Jesus. A Lucimara estava olhando hoje um filme de Troia, ela não sabia. Não sabia. Ela: tu viu, mataram o Júlio César. Eu digo: sim, ele perseguiu os cristãos. A história mostra o lado bom do César. E a igreja perseguida, perseguida, perseguida. Aí nós vimos João lá nas cartas falando de cada igreja, e os historiadores dizem que cada carta é cada era. E ontem na escola então eu descobri que faz mais de 100 anos que o Evangelho chegou no Brasil, e nós estamos passando também por 3 fases, e eles dizem que são as fases dos patriarcas. Quando nós ouvimos erroneamente, cantamos, os jovens cantando: eu sou a geração de fulano de tal, eu sou a geração de Samuel, eu sou a geração desse. Tu não é a geração de nada, tu não tem condição de viver como Samuel viveu, tu não tem condição como Elias viveu. Nós vivemos 3 gerações. A primeira foi a geração de Abraão, uma geração de fé, uma geração de graça e de obediência. Homens chegaram aqui no Brasil com fé, pastor Marcos: nós vamos fundar uma igreja, nós vamos fundar um corpo. Deixaram famílias para trás, obedeceram, uma geração de obediência, ouviram a voz de Deus. Presbiterianos, batistas, assembleianos vieram e firmaram a estaca do Evangelho. Então passa-se alguns anos, então vem a geração de Isaac, vem a geração conciliadora, a geração paciente, a geração perseverante, a geração que começou a ser enganada pela geração que estava por vir. Essa geração se chamava e se chama Jacó. É a geração que nós estamos vivendo, a geração que engana, a geração que mente, a geração que comprou a primogenitura, a geração que compra milagre, a geração que compra evangelho, a geração de Jacó. Mas então está tudo perdido, irmão Celi? Não, você não conhece a história de Jacó. Jacó passou por tribulações, por revés, mas a Bíblia diz que esse mesmo Deus um dia chamou Jacó e disse: a partir de hoje não se chamará mais Jacó, mas sim Israel. Pai de 12 filhos, pai de 12 gerações. Nós estamos vivendo a geração de Jacó, mas o Senhor trocou o nosso nome. Não somos mais enganadores, não compramos mais bênção, não compramos mais evangelho, tampouco vendemos bênção, tampouco vendemos evangelho. Nós estamos gerando tribos, estamos gerando filhos espirituais, porque nós somos Israel de Deus. Mas afinal, que tipo de igreja nós somos? Nas 7 cartas da igreja tem uma frase
E em 5 delas diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. E nós falamos hoje que Deus, que Jesus Cristo, melhor dizendo, tem 7 olhos como chama de fogo. Ele, quando ele diz eu conheço as tuas obras, ele conhece a tua obra, ele conhece a minha obra. Não adianta nós escaparmos, a Bíblia diz, no profundo do mar, se tentarmos se esconder no céu do espaço sideral, nos esconder atrás das montanhas. Há um olho que nos vê, há um olho que nos cuida. É aquele olho que vê quando nós estamos no WhatsApp, é aquele olho que nos vê quando estamos no Facebook. Ah, Jesus, é aquele olho quando nós fizemos as coisas erradas, é aquele olho quando nós enganamos, é aquele olho quando nós mentimos. Esses olhos estão sobre nós, porque nós somos igreja. Mas esses mesmos olhos estão quando está no teu quarto, cumprindo a palavra, e diz: fecha a porta do teu quarto, e em segredo e em oculto me busca. Esses mesmos olhos que olham quando tu está na provação, e tu dobra o teu joelho e diz: Senhor, eu não posso, mas tu podes. E ele diz: eu conheço. E ele diz para a igreja de Laodiceia, que também é consequente da igreja atual, igreja moderna, e diz: tu dizes que tu és rico e tu não tens nada falta. E Jesus disse: e eu te digo que tu és miserável, pobre, cego e nu. E ele diz para a igreja de Esmirna: eu conheço as tuas obras e vejo que tu és pobre, mas tu és rica aqui no céu. Não sou contra grandes templos, não sou contra quantos movimentos, mas eu prefiro viver na congregação aos pés do Senhor. Que tipo de igreja nós somos? Em primeiro lugar, ele diz: edificarei a minha igreja. E a Bíblia fala em 2 edificações, pastor Marcos: a casa que foi edificada na areia e a casa que foi edificada na rocha. Veio os ventos, veio a chuva e bateu contra a casa que estava edificada na areia, e essa sucumbiu, essa afundou. Mas também veio os ventos, veio as ondas, veio tudo contra ela, e ela permaneceu firme. E eu te pergunto mais uma vez, é Deus te perguntando: aonde é que tu firmou a tua igreja, a tua casa? Aonde é que tu firmou o teu ministério? Tu tem firmado na rocha ou tu tem firmado na areia? Eu te digo e te falo nessa noite: se firmasse na rocha, vão vir ventos contra ti, vão vir provações contra ti, mas tu vai ficar de pé. Mas se tu tem firmado na areia, meu querido, meu irmão, trate de sair daí, fuja enquanto é tempo, reconstrua a tua casa na rocha, porque dias difíceis estão chegando. Aí em Ezequiel capítulo 3, 10, 12, diz o seguinte: porquanto ando enganando meu povo, dizendo paz. É os dias de hoje em Ezequiel profetizando, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, diz que outros a cobrem com argamassa não temperada, ou não uma argamassa não forte, não bem misturada. E aí ele diz aos que cobrem com argamassa não temperada, não fortificada, não misturada, que ela cairá, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento intempestuoso os fenderá. E ele completa, diz assim: ora, eis que caindo a parede não vos dirão onde está a argamassa com que cobriste. Primeiro lugar, quando ele fala na parede, ele fala numa vida de um homem, na vida de uma mulher,
mulher, quando ele fala de uma parede, ele fala de uma igreja, ele fala de um ministério, e ele completa, ele diz na sua profecia, diz: cobriram essa parede de argamassa não adubada, não fortificada, e ele dá ordens então que desçam do céu chuvas, de saraivas contra essa parede, e derruba essa parede, e essa parede cair, e os comentários vão dizer: aonde está a parede que foi edificada, está caída. Muitas vezes somos nós assim, meu querido irmão, nós edificamos o nosso ministério com um evangelho barato, não buscamos mais a Deus, não estudamos mais a Bíblia, fortificamos a nossa casa com argamassa não temperada. Chega o momento da provação, chega o momento que vem pedras e saraivas, e lá está o Celi caído, desviado, com a vida toda desgraçada, e passa os irmãos da igreja: aonde está o Celi? O que aconteceu com ele? Porque ele está nessa situação, porque o Celi não deu nem um minuto de atenção para a voz do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, com dor no coração, mas a voz profética nessa noite para você edifica a tua casa sobre a rocha, reboca as paredes com oração, reboca com estudo, reboca com leitura da palavra. Virão pedras de saraiva e você vai permanecer de pé. Você pode dar um glória a Deus por isso? Parede significa corpo, templo, muro. Cobrir significa proteger por alguma coisa. A igreja de hoje, a igreja moderna, ela está ruindo, ela está fraquejando. Ela pode estar como a igreja de Laodiceia rica, púlpitos de mármore, pode estar com o melhor sistema de som, mas lá dentro tem um povo remanescente fiel, que não se dobraram contra Nabucodonosor. Quando nós lemos aquele versículo na Bíblia, quando diz assim: o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separa o homem. Geralmente nós achamos que é para casamento, mas o que Deus uniu, irmãos, não podemos separar. Quando Deus disse que a igreja primitiva permanecia na oração, no repartir do pão e na doutrina dos apóstolos, muitas vezes nós achamos que nós devemos dividir, separar. Pastor Marcos, não, oração para quê? Para que oração? Isso aí vai correr a minha igreja. Para que doutrina dos apóstolos? O que Deus uniu, não separa o homem. O que Deus uniu, nós não podemos separar. A visão que Deus deu para o ministério, de maneira alguma deverá ser separada, deverá ser dividida. Por quê? Porque foi firmada na rocha. A primeira batalha dos israelitas, lá na terra prometida, está lá no livro de Josué. Diz que Josué foi pelejar, e ele foi e voltou derrotado, e ele foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, por que não te entregaste o inimigo nas minhas mãos? Tu sempre disse que estaria comigo. E Deus disse: não posso fazer. Tu não poderás ser vitorioso, porque há um pecado escondido no meio do meu povo. Josué não questionou mais uma vírgula do que Deus falou, e a Bíblia diz que ele foi buscar a Deus e pediu para que Deus revelasse o que estava acontecendo. Então a história bíblica diz que havia um homem chamado Acã, e esse homem havia pegado ídolos e uma capa babilônica e havia escondido debaixo da sua tenda, enterrada no chão.
Quando Deus revelou e esse homem confessou o pecado, a Bíblia diz que ele foi espedrejado. E a Bíblia diz que até hoje existe um monturo de pedra que foi jogado contra aquele homem. Muitas vezes nós não conseguimos vencer porque o pecado está escondido, bem, usa uma palavra bem chula, mocoseado no nosso coração, mas nós achamos que Deus não está vendo, que os olhos de chama do Senhor não está vendo. Eu quero te dizer nessa noite, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para sarar, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para ressuscitar, mas acima de tudo, o seu sangue é poderoso para cobrir os teus pecados. É poderoso para cobrir os teus pecados. Quando nós falamos que precisamos ser uma igreja santa, ungida e vencedora, que nós queremos subir para o céu, nós precisamos ter um entendimento que Deus vai vir buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu não quero mais perder tempo aqui dentro da igreja. Eu não quero ficar 2, 3 horas aqui sentado com a vida acomodada. Eu quero ser crente, eu quero ser servo, eu quero subir para o céu. Nadab e Abiú, a Bíblia diz, a história fala que eles resolveram por conta própria oferecer sacrifícios e fogo estranho no céu. E quando eles tentaram fazer isso, Deus o consumiu. Quando ali no cativeiro da Babilônia, agora não lembro o nome do rei, ele mandou buscar os instrumentos sagrados, as taças do templo, todas as coisas que eram sagradas do Senhor, e ele pegou e fez uma grande festa, e diz que eles bebiam vinho na taça, diz que se iluminavam com os candelabros, e Deus só vendo. Chegou o momento que uma mão surgiu do nada e escreveu na parede. E diz que esse homem, quando viu aquela mão, a Bíblia diz que ele tremia, as suas pernas tremiam, e ele chamou os seus sábios, ele chamou os adivinhos, ele chamou os melhores, e nenhum conseguiu decifrar o que estava escrito na parede. Então alguém diz: ei, rei, há muitos anos atrás existiu e existe um homem aqui no palácio chamado Daniel. Ele era conhecido como servo de Deus vivo. Quando Nabucodonosor teve sonhos perturbadores, ele revelou, e ele disse: então traga esse homem agora, neste momento. Quando ele chegou na presença, diz que esse homem ofereceu riquezas, ofereceu tudo para ele, e disse: eu não quero nada que vem de ti, eu não quero nada que tu pode me oferecer, apenas eu vou ler o que estava escrito ali. Agora, irmãos, não me perdoem, eu não sei o que estava escrito ali naquela língua, mas estava traduzido: pesado foste na balança e foste achado em falta. E ele olhou para aquele rei e disse: agradou-se o Senhor a terminar com a tua vida no dia de hoje. E naquele mesmo dia, aquele homem morreu. Os instrumentos do Senhor são sagrados, as coisas de Deus são sagradas, a palavra de Deus é sagrada, esse microfone é sagrado. Quando tem aquele versículo que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, não é para você estar trocando o pé não lá, é para você pensar, é para você analisar como é que está a sua vida quando entrares na casa do Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia.
pastor contou uma história de um homem. E esse homem chegou para o pastor da igreja. A igreja era pequena, essa igreja dele era pequena. E ele disse: pastor, eu tenho um terreno grande, pastor. Por que fica nesse lugar pequeno? Eu vou fazer o seguinte, eu cedo o terreno para ti e tu constrói a igreja naquele terreno. E o pastor: amém, amém, Deus está nesse negócio. E quando ele foi construir a igreja, um obreiro simples disse: pastor, não faça isso, Deus não está nesse negócio. Mas como que não, irmão? Nós estamos num lugar apertado, olha esse terreno, nós vamos construir uma grande igreja aqui. Ele: pastor, não faça isso, Deus não está nesse negócio. E o pastor não deu ouvido para aquele membro que havia falado. Ele disse que foi se construir uma catedral, e no fundo foi construída uma casa pastoral para aquele pastor morar. Quando estava tudo pronto, quando estava tudo ornamentado, aquele homem que deu o terreno disse: pastor, infelizmente preciso do meu terreno. Mas como? E a igreja? Sei, eu preciso do terreno, o terreno é meu. Foram para a justiça e diz que o juiz chamou aquele pastor e disse: infelizmente, posso fazer nada por ti, você nunca assinou um documento, vocês apenas trocaram palavras. E infelizmente a justiça diz: tem que estar no papel, tem que ter um carimbo, tem que ter uma assinatura. E aquele pastor, muito triste, convocou a igreja e tirou daquele lugar. Terminado aquele culto de despedida, aquele homem foi para a casa pastoral, deitou sua cabeça no travesseiro e dormiu. Quando era 4 horas da manhã, estourou a conexão, uma tubulação de gás, e destruiu a casa e destruiu a igreja com aquele homem lá dentro. Aí você me pergunta: mas por que você está falando isso, irmão Celi? Às vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas certas, que são da vontade de Deus, mas não são. Fizemos negócios muitas vezes que achamos que são certos e não são certos, porque não são da vontade de Deus. Às vezes nós cantamos canções que achamos que são canções que vêm do céu e não são canções que vêm do céu. Às vezes nós dizemos palavras que achamos que são de Deus e não são de Deus as palavras. E quando veio o preço para ser pago, é difícil, dói, machuca. Porque o ser humano, ele tem a tendência de achar que ele pode dar uma mão para Deus, que ele pode achar que pode ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. A igreja precisa entender que Deus edificou ela, e a igreja é dele, e para sermos dele temos que andar como ele andou. Nós temos que ser, como disse o pastor Silas Malafaia, pequenos cristos aqui na terra. Pequenos cristos aqui na terra. Cristo na escola, Cristo no trabalho. Há uma onda agora nos teólogos dizendo que Jesus Cristo andava sempre deprimido. Anda uma história dizendo que Jesus Cristo chorava porque a depressão era muito grande. Jesus, irmãos, chorava, sabe por quê? Porque ele sabia que um dia ele teria que ser preso,
e ser açoitado e ser morto na cruz do Calvário por mim e por ti. E a sua dor sabia que muitos não o aceitariam. Se você quer ser igreja vencedora, você tem que começar a mudar as suas atitudes. Você tem que começar a mudar. Você tem que vencer. Chega de ser derrotado. Chega de ser humilhado. A igreja tem que marchar. A igreja está crescendo. Eu estava falando com o pastor ali hoje. A igreja está crescendo. A igreja, quem sabe daqui um dia vamos ter que mudar de lugar, porque vai se tornar pequeno este lugar. Mas eu creio ao seio do meu coração que essa igreja que esteja crescendo, ela esteja edificada na rocha. Eu creio, e o desejo eu creio no coração do pastor também, que essa igreja esteja alinhada com Cristo. Chega de levar uma vida de derrota. Chega de fracassar. Jesus nesta noite te chama para um concerto com Ele. Jesus te chama porque Ele te ama. Ele quer ter um concerto contigo nessa noite. Será que precisamos de uma perseguição? Será que precisamos, pastor Mateus, de uma perseguição para nós acordarmos? Não precisamos de uma perseguição. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, porque hoje a coisa vai ser forte aqui. Hoje a giripoca vai pegar. Vai, porque eu paguei um preço. Eu não estou me exaltando aqui. Eu paguei um preço. Eu paguei um preço. E se tiver que pagar por ter falado, eu prefiro pagar esse preço do que viver na benevolência do pecado. Eu quero ficar na aprovação de Cristo. É Ele que é o meu Deus, é Ele que é o meu Senhor. Pode adorar o Senhor. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Quero estar firme, inabalável em ti. Adora o Senhor. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero estar, pois eu
ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu, alinha. Faz chover sobre a terra seca. Faz chover. Abra as comportas do céu. Olha aí, olha aí. Tá chovendo fogo do Espírito. Tá chovendo o poder de Deus aqui. Deixa esse guarda-chuva, meu irmão, da indiferença. Deixa essa chuva te pegar. Deixa essa chuva te consumir. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. É a chuva de alinhamento, é a chuva de posicionamento, se alinhando ao coração de Deus, para transbordar vida e não morte, e frutos que permaneçam e perdurem na caminhada que você foi chamado. Faz chover, faz chover. Abre as comportas. Abra as comportas do céu e faz chover, chuva de unção. Faz chover. Abra as comportas do céu. Levante as mãos e declare: se pedimos, Jesus virá. Como descerá, mas se pedimos, Jesus virá. Então cante, então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Pastor Marco, eu tive um sonho. Vou te contar só a segunda parte, depois eu te conto a primeira parte. Eu sonhei que eu saía de um lugar, e claro que o lugar era aqui, isso eu posso te contar, mas não saia para ir embora, não te preocupe. Aleluia. E agora Deus deu uma revelação aqui nesse louvor. E a minha esposa teve um sonho parecido. Eu acho que Deus revelou para ela também. Que nós saíamos deste lugar. Eu morava naquela rua ali, não sei em que altura. E nós saíamos e com alguns irmãos e passávamos por um lugar escuro, sombrio, e demos de cara com um grande mar. E eu não queria dizer para ela, para Lucimares, eu me perdi no caminho, não é aqui a saída, vou ter que sair. Aí de repente nós saímos e de repente uma escada com um arvoredo lindo, um lugar muito lindo. Eu disse: é aqui que nós vamos ficar. Deus vai nos tirar deste lugar, mas nós vamos ter que passar por um barro, pastor. Vai chegar a hora que o Senhor, como líder, vai ver um mar na sua frente. Mas o Senhor diz: caminha, só olha para o mar. Só olha para o mar. Deus vai nos levar para lugares mais longos. Deus vai nos levar para lugares mais longe. E eu te digo, eu não saio daqui, eu não vou perder essa bênção, não. Eu não vou pelejar aqui para depois ver você num templão bonito, adorando a Deus. Eu não, eu vou ficar aqui.
como disse Moisés: Senhor, eu não arrasto meu pé neste lugar se tu não derramar a glória. Declare nessa noite, a chuva do Senhor está aqui, está sobre a tua vida. Comece a adorar a Deus, comece a falar com Ele. Ei, eu tenho um recado de Deus para ti, a bênção está sobre ti. Feche esse guarda-chuva da indiferença, deixa chover. Escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar, e traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, quebra mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, não descansa quase 99, se uma se perder, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Deus está trabalhando. Mesmo assim, deixa Deus se trabalhando. entregou. Deixa Oh, impressionante, deixa Deus trabalhar na tua vida. infinito, Deixa Ele quebrar esse vaso. amor de Deus. Deixa Ele quebrar esse vaso. Ele tem que quebrar. Eu não sei se eu falei isso aqui, pastor. Eu ia passando, vindo um dia para a igreja, e ali no viaduto da Conceição, tem muito mendigo ali, muito mendigo. E eu vinha sorridente com a minha pastinha, e Deus disse: sai da minha presença para te ver que eu não te jogo aí no meio deles. Quando nós alcançamos um certo limite espiritual, com nível espiritual, irmãos, o diabo ele quer nos destruir, ele quer arrebentar com a nossa família. E ele tentou destruir a minha vida, a minha família muitas vezes, e muitas vezes não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu quero dizer para ti nessa noite: acorda, porque Deus está tocando em você. É conserto nessa noite, precisa de um conserto na tua vida. Tu tem que mudar as tuas atitudes em casa, tu tem que mudar a tua atitude com a tua família em casa, porque tem que ter mudança. Tem que haver mudança. Quem sabe a tua área financeira está quebrada porque tem que haver mudança, sim. Tem que haver mudança. Nós pagamos todas as nossas contas do mês, pastor, todas. Deus foi fiel conosco esse mês. E eu fiquei sem nada praticamente no bolso de dinheiro. Aí a gente vem aquela vontadezinha de murmurar. Aleluia. Estou na portaria do meu serviço. A mulher mais mão de vaca que tem lá. A Lucimar não dá nada para ninguém. Estou parado ali. Seu Serli, tudo bem? Digo, tudo bem, como é que está a senhora? Estou bem, eu estou lhe devendo, né? Tô, mas vai vir uma notinha de 20, 100 reais. Aí do Espírito Santo vem falar comigo: tu foste fiel comigo, eu sou fiel contigo. Eu não deixo faltar nada para ti, apenas a tua fidelidade para mim. Deus está cobrando fidelidade nessa noite. Seja fiel do Senhor nos teus dízimos e nas tuas ofertas. Eu pedi para Deus não mandar nenhum visitante hoje, quando Ele me deu essa palavra. Se eu não quero visitante lá não hoje, eu quero que a tua igreja escute a tua palavra. Deus precisa que tu seja fiel. Fiel. Tudo que tu tem foi Ele que te deu.
tudo que Ele tem foi Ele que te deu. Seja fiel no pouco, porque no muito Ele vai te colocar. Quero terminar com essa mensagem nessa noite. Quando Adão e Eva caíram lá, no início, no começo, a história diz que eles tentaram se cobrir com folhas. Cozeram folhas e tentaram se cobrir. E diz que Deus, como era normal para Deus, todos os dias: Adão, Eva, onde estão vocês? Ele vinha no final do dia para conversar. Olha o privilégio, isso que me dói. O privilégio todo dia, pastor, conversar com Deus, Fabrício, no final da tarde. Sabe, a gente está dobrando o joelho, meu Deus, se humilhando na presença. Não, era cara a cara, tete a tete. E aquele dia Deus já sabia a onipotência, a onipresença de Deus. Sumiram. Adão, onde estás? Eva, onde tu está? Não resistiram à voz de Deus e vieram: Senhor, a mulher que tu me deste, e miserável, me deu fruto e eu comi. Aí Deus sentencia ele, a mulher e a serpente. E o mais importante de tudo: mata um cordeiro e troca as folhas com a pele do cordeiro. Nessa noite Deus quer tirar essas folhas do teu corpo. O sacrifício na cruz não foi em vão, irmão Sandro. Ele quer te cobrir. Ele quer te cobrir. Então, irmão, comece a adorar a Deus agora. Comece a adorar a Deus agora. Chega na tua casa, conversa com a tua esposa, chama o teu filho, conversa com ele, diz: filho, esposa, nós precisamos consertar o nosso altar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos. Aleluia. Vamos orar? Eu vou pedir para o pastor Marcos orar, e eu vou descer aí para colocar a mão sobre sua cabeça. Pastor Heverson, o ministério teu é forte, nos ajuda. O negócio é forte aqui, irmãos. É batalha hoje. Eu sinto isso, eu estou sentindo. É batalha espiritual. É lares que precisam de conserto. Amém? Pastor, o senhor orar, eu desço. Eu acho que as coisas são complicadas. É que o reino não cabe na nossa cabeça. E toda vez que eu olho para a palavra, Paulo, ela não fecha na nossa cabeça. Quando Deus disse: Moisés, desce a Faraó e diga a Faraó para que o meu povo saia. Como é que liberta um povo de um reinado? Como é que liberta um povo de uma opressão? Como é que você vai libertar alguma coisa dessa opressão, dessa luta? E depois na caminhada, tu acha que era fácil Moisés diante daquela multidão e Deus dizer: tá vendo essa pedra? Toca nela. Aí o que vai acontecer? Vai sair água. Senhor, não sai água de pedra, a água dá em rios, dá em fontes. Mas eu fico pensando, como é que Moisés vai tocar na pedra? Porque Deus diz coisas absurdas. Para a nossa cabeça não cabe as coisas que Deus fala. Por isso nós sofremos.
Por isso mesmo, Deus dando ordem, nós duvidamos, porque aquilo que Deus fala conosco não tem lógica. Aquilo que Deus promete não tem lógica. Aquilo que Deus diz ao nosso respeito não tem lógica. Quando Deus diz: tu e tua casa servirá ao Senhor, tu e toda a tua família servirá ao Senhor, não tem lógica. Quando Deus diz que tem algo muito além do seu entendimento para entregar nas tuas mãos, não tem lógica. Por isso que nós não podemos andar pela lógica. Nós precisamos andar por aquilo que a palavra está dizendo e ponto, ainda que ela vai contra as nossas razões. Não importa o que está acontecendo lá fora. Existe cheiro de águas, de terra molhada, de árvore frutífera, de que aquilo que estava seco vai tornar a ter vida, não importa. Não tem nenhum motivo para cantar, mas tem um louco do nosso lado dizendo que o tempo de cantar chegou. Não tem nenhum motivo para celebrar, mas tem uns loucos celebrando ali fora. É grande, é grande, é grande. Deus te escolheu para viver nada menos, nada mais do que simplesmente, não somente o melhor, mas o grande. Quando Deus diz a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas pequenas que tu não sabes. Não, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda tu não conheces. Existe um rio, eu não posso tocá-lo. Existe um lugar que eu não posso ir. Existe uma palavra que eu não estou vivendo, mas hoje eu vou me transportar para ela. Se existe o Éden é o sinal de toda bonança. O Éden, existe um Éden. Peça para Deus hoje, Sandro, um acesso para entrar no Éden de novo. Porque diz que no Éden tem um rio que tem pedras preciosas no Éden. Dizem que no Éden tem de tudo, do bom e do melhor. No Éden não há falta de nada. Nós não estamos no Éden, mas Jesus fez um caminho para acessarmos o Éden. Hoje eu vou acessar o Éden. Eu vou me transportar para lá agora. Pela fé. Pela fé. É pela fé que a cura vem. É pela fé que a riqueza vem. É pela fé que a minha vida vai mudar. É pela fé que a minha família está chegando aí. É pela fé que as coisas estão mudando. É pela fé que aquilo que está quebrado vai se erguer de novo. É pela fé que diz a Bíblia que os caminhos tortuosos serão endireitados, que os montes serão aplanados. É pela fé. Não tem razão, mas a razão está nos lábios de quem liberou a palavra. E é uma palavra liberada aqui hoje. Vladimir, Vlad, só aí. Quando tu pensaria que esses dois já estão cantando aqui de novo? Havia uma esperança, havia um desejo. Meu filho perguntou para mim esses dias no Max: alguma luta, pai? Disse: cara, não tem mais luta. Algum problema, pai? Não há mais problema, porque a tua presença resolveu todos os meus problemas. Tem gente que não entende o reino. O Neco, aquele jeitão dele abençoado, que dizia pastor.